Vamos ver os livros agora. Qual é o primeiro aqui? É esse, Propagandas Silenciosas. Novamente, Inácio Ramonet aparece, figurinha carimbada aqui na sessão. Deixa eu limpar os óculos aqui. Figurinha carimbada aqui na sessão dos livros do Humilde Blogueiro. Esse livro é da editora Vozes. Inácio Ramonet, já falamos dele, ele é jornalista francês, foi editor do Le Monde Diplomatique. Está aqui o livro, tá, da Propagandas Silenciosas. A gente falou do outro livro dele, A Tirania da Comunicação, mas voltado para a questão do jornalismo. Aqui ele já vai para a questão das massas, televisão e cinema. Aqui ele vai para o campo da publicidade e ficção. Tá? Vai para um outro termo, Essa edição que eu tenho é de 2002, né? Tem edições mais recentes aqui desse livro, e é bem interessante do que se trata esse livro. Eu vou destacar duas questões aqui que ele trata, porque são diversos capítulos: manipular as massas, spots publicitários, Kojak e Columbo, Guardiões da Ordem Mediana, Hollywood e a Guerra do Vietnã, guerras e comédias. Ele fala o tema geral é propagandas silenciosas. Então, como aquilo que não é explicitamente propaganda, tá? Por exemplo, filmes de ficção, filmes de Hollywood, eles, no fundo, são propaganda. Tá? Então, a primeira coisa que ele fala é da publicidade. Tá? É interessante, do ponto de vista dele, da publicidade, é que, na verdade, ele começa o livro falando que não há pesquisas, ainda essa questão do efeito da publicidade. Afinal, um filme publicitário faz ou não as pessoas comprarem? Isso ainda é muito discutível. Não há pesquisa que realmente, cientificamente, comprove o efeito, a correlação causa e efeito imediata. Dentro da teoria de comunicação se chama efeito hipodérmico, né? Relação de causa e efeito imediata. Mas ele acha que, na verdade, a publicidade é mais o efeito como instituição, como um todo. Tá? Como um todo, envolvendo não só filmes publicitários na TV, como inclusive o cinema, tá? A linguagem cinematográfica. Então é muito interessante que ele vai citar aqui Baudrillard, Checkpoint, né? Como francês, ele cita Baudrillard também. E é interessante que em Baudrillard a publicidade ele acha que o consumidor ou o telespectador, eles não são tão burros assim, em acreditar que, por exemplo, se você consumir tal produto, você vai ser uma pessoa inteligente, bonita, vistosa, com status, prestígio. As pessoas são mais inteligentes do que isso. Ninguém acredita nisso, de que magicamente você vai comprar uma coisa, as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Tá? Então, qual é o efeito da publicidade? Na verdade, é o efeito da publicidade te oferecer um álibi, ou vamos dizer assim, um Papai Noel. Um Papai Noel. Então, é bem interessante chamar da lógica do Papai Noel. Então, por exemplo, vamos dizer assim, é que nem Papai Noel. Todo mundo sabe que Papai Noel não existe. Todo mundo sabe. Desculpa destruir ilusões aqui nessa live, mas Papai Noel não existe. E nem Coelhinho da Páscoa, viu? Não existem. A não ser na cabeça dos jornalistas quando tratam dos depoimentos do Mauro Cid. Aí acredita em Papai Noel, Irmãos Grimm, acredita em tudo. E vamos falar disso daqui a pouco. Eles creem em tudo. Papai Noel não existe. Mas por que as pessoas falam dele, apesar de saberem que não existem? Por quê? Para servir de álibi, pretexto, justificativa para comprar para o impulso consumista. Tá? Se você compra coisa por impulso, para você não se sentir culpada, comprei algo que não precisava ou que não devia, porra, estou sem dinheiro, porra, eu estou com muita dívida, eu comprei. Você vai se sentir culpado. A função da instituição publicidade como um todo é te aliviar desse sentimento de culpa. Então, eu faço de conta que acredito de que eu vou usar tal roupa e vou ao sucesso. Eu faço de conta que acredito.
é um álibi. Assim como o assassino tem que arrumar um álibi para não ser indiciado, ele sabe que cometeu o crime, mas ele tem um bom álibi porque eu estava em outro lugar. A mesma coisa funciona. Então, funciona como um todo. A instituição como um todo, ela funciona para aliviar a culpa. Não é exatamente um filme, um spot publicitário. Isso ele coloca aqui o Ramonet, mas como a instituição ela vai se solidificando? Porque entra não só a televisão, mas o cinema. Então, ele vai descrevendo aqui como muitos diretores do cinema começam a ser egressos de filmes publicitários, entre eles o Ridley Scott, do Alien, por exemplo. Então, como, por exemplo, antigamente, vamos falar assim, a coisa, o Ramonet suscita umas coisas muito interessantes. Que eu vou esquecer da vida aqui do horário. Não briga comigo, produção. Não briga comigo. Tá? Calma. Vamos cumprir o horário aqui. Como é que a gente pode falar? Até esqueci o que ia falar. Vou tomar mais um vinho aqui para ver se faz as ligações sinápticas aqui. Antigamente, é claro, não sei que muitos aqui não vão lembrar disso, né? Já que esse quem vos fala é um velho blogueiro, né? Do tempo que a televisão tinha seletor de canais, sabe aquele negócio que girava, que era duro, até meados dos anos 80, você conseguia distinguir a imagem do cinema, que era diferente da imagem de um filme publicitário. Tá? Digamos, imagem de cinema é imagem granulada. Imagem de filme publicitário é de vídeo. É uma outra qualidade de imagem. Tá? A superfície, as cores, enquanto o cinema é imagem granulada. Havia essa diferença. Então, você sentia quando era cinema, quando era filme publicitário. Essas diferenças vão acabando com o avançar dos anos 80. E ele vai colocando isso, o Ramonet, principalmente com a entrada de diretores que vieram egressos do mundo publicitário. Egressos do mundo publicitário. Então, passa a ter cada vez mais o filme uma linguagem própria dos filmes publicitários, muito elíptica, montagem rápida, cortes rápidos sucessivos, tanto que o auge disso é a linguagem videoclipe da MTV. Então, hoje, se você vai ao cinema, você vê a diferença. Você não vê a diferença entre uma qualidade imagética de um vídeo publicitário, de uma propaganda, de um comercial antes do filme e o próprio filme. Tá? Eles são muito parecidos, da mesma forma a televisão. Tá? Filme, novela, intervalo publicitário, a qualidade de imagem é a mesma. Isso não era assim. Pelo que eu me lembre, até meados dos anos 80, do tempo da TV de seletor de canais e controle de vertical e horizontal, contraste, sintonia fina, tinha os botõezinhos lá para essas coisas. Você percebia a diferença. Digamos, a publicidade ela se torna mais invasiva quando tudo passa a ser uma linguagem análoga à publicidade. Tá? É bem interessante essa primeira parte. E outra parte interessante do filme é a associação de filme catástrofe com as crises reais. É interessante, é talvez a parte mais interessante que eu acho aqui do texto do Ramonet. Hollywood produz mais filmes de catástrofes em épocas de crise global. Tá? Por quê? Ele propõe aqui, ele faz uma referência aqui a Freud, a questão do objeto fóbico. Nossa, hoje o negócio está denso aqui nessa live. O que é essa coisa do objeto fóbico? É uma coisa aqui... como é que a gente pode descrever em Freud? O objeto fóbico ele é um objeto que, de alguma forma, já te infundiu prazer, você já sentiu desejo por ele, tá? Vamos dizer assim, só que ele passa a ser objeto depois de ódio, é o chamado objeto fóbico. Você passa a ter medo desse objeto, esse objeto que um dia você desejou, que você amou, que você quis para você, justamente por você ter perdido,
de repente ele passa a ser o objeto do seu próprio medo, a fonte do seu próprio medo. Tá? E é interessante como o Hollywood aumenta a produção de filmes catástrofes em épocas de crises sociais, políticas e econômicas. Tá? E ele vai descrever isso, tá? O que ele acha curioso, por exemplo, que o Hollywood vai começar a crescer e vai ser a indústria que ela é justamente a partir do crash de 29. Tá? É surpreendente ver isso na história do cinema, que Hollywood começou a se expandir, colorização, sonorização dos filmes, principalmente no período da depressão econômica, em meio a uma conjuntura de desemprego. Tá? É o caso da Warner, acho que é o melhor exemplo que ele dá aqui no livro, que estava à beira da falência em 27 e depois refez a fortuna em plena época da depressão econômica. Então, em épocas de crise, é onde mais se exige de Hollywood ou da produção de filmes. É interessante ver aqui esse gráfico montado por esse humilde blogueiro, aqui numa pesquisa no Internet Movie Database, produção de filmes catástrofes por décadas em Hollywood, aqui pegando de 70 a 2013. É interessante como coincide com as grandes crises. Por exemplo, anos 70, crise do petróleo, e o fim do acordo de Bretton Woods, a moratória dos Estados Unidos. 89, a explosão. Você tem filme como Terremoto, vários outros filmes ali, Terremoto, que quando surge realmente esse conceito de filme catástrofe, é nos anos 70, O Destino de Poseidon. Aí você tem aqui o crash também, que vem em 1987, começo dos anos 90, o pulo aqui para 52 filmes, e depois do crash de 2008, tá? Novamente o aumento da produção. Isso está fora desse gráfico, mas tenho dados que não estão aqui que colocam isso, que a partir de 2008 você vai ver essa produção maior de filmes catástrofes. Esse gráfico aqui vai até 2013, tá? Isso em relação aqui à pandemia, ao coronavírus, outra crise social, você vai ver também essa produção de filmes catástrofes. Aqueles filmes como Independence Day, dos anos 90, e outros filmes, Daylight, que você vai ver nos anos 90, coincide com os primeiros crashes, as ranhuras na ordem global, com a crise dos tigres asiáticos, a crise do México, e uma série de incertezas que trouxeram. Segundo o Ramonet, ele observa o seguinte, o cinema ele tem que espiar, retirar ou neutralizar essa ansiedade coletiva produzida pelas crises. Então, o filme Catástrofe, ele dá essas funções em um duplo aspecto. Ele coloca o seguinte, primeiro, como efeito de deslocamento. Então, o vetor da crise é circunscrito a uma calamidade de ordem natural, para, dessa maneira, despolitizar os acontecimentos. A origem da crise é sempre uma coisa de ordem natural. Tá? E retirar também uma ambiguidade que é perigosa nas crises. Toda crise traz uma ambiguidade para o capitalismo que é perigosa, segundo o Ramonet. O que ele fala? Assim como Freud observou, permitam ler aqui, assim como Freud observou que o objeto de uma fobia foi fonte de prazer no passado, crises e instabilidades vislumbram a inesperada possibilidade de libertação com a destruição de uma ordem. Crises e desordens podem produzir desobediências civis e, no âmbito político, possibilidade de novos discursos críticos emergirem. Por isso, a necessidade do cinema transformar a crise em objeto fóbico, para afastar do horizonte qualquer esperança de mudanças. O que é transformar a crise em objeto fóbico? Então, são terroristas, então são alienígenas, então são catástrofes naturais, então são cometas que vão cair na Terra, então são qualquer coisa, assim, menos
a destruição do próprio sistema em si, ou mesmo que a origem da crise venha do próprio sistema em si. Tá? Sempre vem de fora. O objeto fóbico é algo que nos ameaça, que nos causa medo, paranoia, porque vem de fora. O lance do inimigo externo. Então, isso é bem interessante. Bem interessante esse livro aqui, Propagandas Silenciosas. Né? Vale